Introdução por citação direta ou indireta. Citação é quando você pega um trecho de um autor, tá? E aí você lança no seu texto. Esse trecho pode ser tal qual o ator cita na obra, então eu copio e colo as palavras dele, e aí eu tenho que colocar entre aspas, porque são palavras dele, não são minhas. E a citação indireta, em que eu reformulo. Eu falo as ideias daquele autor, porém com as minhas próprias palavras. As ideias são dele, as palavras são minhas, tá? E aí eu não coloco aspas, porque as palavras são minhas. Eu só peguei a ideia dele. Essa estratégia, embora traga também um repertório, é criada a partir de uma citação. Para realizá-la, você precisa compreender a diferença dessas duas maneiras de citar. Citação direta, reprodução literal das palavras de um autor ou fonte. Neste caso, você deve usar as aspas para essa estrutura. Porém, o Enem não te penalizará caso você se esqueça, mas tem que usar, tá? Porque senão até vira plágio. Se as palavras não são suas, você tem que citar entre aspas. E a citação indireta, que é a paráfrase ou a reescrita da citação direta a partir da sua interpretação. Então, são as suas palavras. É importante lembrar que você não deve mudar o sentido da citação. As ideias têm que continuar sendo as do autor, né? Mas sim reescrevê-las de outra forma. Exemplos de citação direta. No Brasil, na obra No Brasil, uma biografia, as historiadoras apontam ao leitor as idiosincrasias da sociedade brasileira. Dentre elas, destaca-se a difícil e tortuosa construção da cidadania, entre aspas, porque são palavras das autoras lá naquela obra, tá? Então, minha cadela, oh meu Deus. Então, Duda, eu não, né? Essa aluna pegou a ideia das autoras, com as palavras das autoras e copiou no texto dela. Então tem que ser feito entre aspas, tá? E aqui, embora o país possua, não é possui não, beleza. Citação, eu não tô te dizendo o seguinte, Duda, só isso aqui é a contextualização. Às vezes, muitas vezes, a contextualização é feita em 2 períodos, ou seja, 2 frases, às vezes até 3 frases, tá? Não tô falando que é contextualização, é só esse pedacinho aqui, não. É toda essa parte aqui, tá bom? Citação indireta. Norberto Bobbio, cientista político italiano, afirma que, tá vendo que aqui as palavras não são dele, a ideia é dele, mas essa pessoa colocou a ideia dele com as palavras dela. Então, a democracia é um processo que tem em seu cerne o objetivo de garantir a representatividade política de todas as pessoas. Então, as palavras são dela, da aluna, só a ideia que é do cientista. Introdução por declaração inicial. Então, você vai fazer ali uma frase. Você vai fazer uma afirmação clara e direta sobre o tema, tá? Eu acho essa aqui fácil de fazer. Bem fácil. Porque às vezes a citação, você nem sabe uma citação com relação àquele tema. Às vezes o repertório, você também ainda não tá lembrando. Você tá na introdução, você não lembra ainda do repertório. Aí você manda uma afirmação, faz uma afirmação lá de acordo com as suas ideias. Olha só com aquele tema, ó, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A pessoa lançou uma afirmação. Os elementos culturais presentes há milhares de anos nas sociedades humanas têm papel fundamental na identificação e na coesão dos povos e são consolidados por meio dos hábitos, costumes e crenças por eles difundidos. Então, fez uma afirmação ali sobre o tema. Uma introdução por frase nominal. O que seria essa introdução por frase nominal? Eu vou lançar ali um adjetivo relacionado ao tema, só isso, um adjetivo. É importante que essa palavra selecionada ela traga um posicionamento acerca da frase temática. Então, olha só, sobre esse desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, qual seria essa frase nominal? Esquecidos. Pronto. Só isso. Eu gosto muito disso aqui. Eu acho que dá um tom assim tão legal, tão marcante, sabe? Eu gosto bastante dessa introdução.
ela dá um efeito legal pra caramba. Ai, gente, eu amo isso aqui. Esquecidos. Pronto. E assim ela começou a contextualização dela. Lindo demais. E aí ela explica, né? Essa é a palavra que melhor resume a condição dos povos tradicionais do Brasil diante da negligência social e política. Dessa ótica, parará, a falta de visibilidade dessas populações, somada à ausência, dificulta. Então, essa é a tese dela. A tese dela vai falar sobre falta de visibilidade e ausência de políticas públicas. Isso tudo dificulta, na visão dela, não na minha, a preservação dos direitos culturais. E aqui ela termina assim: é crucial debater soluções que garantam a inclusão e a valorização desses povos fundamentais para a diversidade. É a prévia lá da proposta de intervenção dela, que ela resumiu aqui no fechamento. Introdução por suspense, gosto também. Aqui você vai usar até 3 adjetivos. Lá na frase nominal você usa um só. Aqui você vai usar 3. E eu gosto muito também, tá? Bastante. Olha só. Invisibilizados, marginalizados, desrespeitados. Ai, gente, eu acho isso aqui lindo. Essas são 3 palavras que refletem os povos tradicionais do Brasil em busca por reconhecimento e valorização. Nesse sentido, perceba sempre que as pessoas trazem, mesmo dentro dessas técnicas que eu estou te mostrando, elas sempre trazem o tema, tá? O tema tem que estar sempre aqui dentro dessa contextualização. Não precisa estar na mesma frase. Aqui eu tenho 3 frases. 1, 2, 3 frases de contextualização. 4 frases de contextualização. Então, assim, aqui dentro eu não tenho tema, mas eu tenho aqui dentro, tá? Então, não estou te falando assim que precisa ser logo na primeira frase, não. Mas nessa parte de contexto, de contextualização, o tema tem que se encaixar ali. Olha só o final. Dessa forma, é fundamental discutir medidas que promovam a inclusão e a preservação de suas tradições. Isso aqui ela vai trazer lá na proposta de intervenção dela. E ela vai ampliar essa questão. E introdução por dados estatísticos. Como é que funciona? Esse aqui já é um pouco mais difícil, porque nem sempre você está com um dado fresco na sua cabeça na hora que você vai escrever a redação sobre aquele tema, né? A partir da seleção de dados estatísticos presentes nos textos motivadores, você contextualizará o tema da redação apresentando o dado e a fonte. Olha, Duda, isso aqui é técnica que eu estou te ensinando, tá? Mas mesmo dentro dessas técnicas, eu sempre vou te falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu recomendo, o que eu não recomendo. Ainda que o Enem, ele te deixe copiar algum dado dos motivadores, os motivadores eles não estão ali para isso. Então, não é recomendável que você pegue qualquer elemento do motivador e coloque na sua redação. Se você quiser lançar um dado estatístico, que você pegue um dado estatístico fora do que está ali no motivador, tá? Dos seus estudos, e não dos motivadores. Eles não estão ali para isso. Então, veja um exemplo. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de pessoas com depressão na América Latina, segundo a OMS, tá? Dado estatístico. E aí tem fechamento também, desse modo, é evidente a permanência de sanar a problemática em questão. Essas são as estratégias mais comuns de se iniciar o texto. Ao longo dos seus estudos, perceba aquela com que você mais tem facilidade e aprimore sua escrita, tentando ao tema da redação. Duda, eu sempre falo com todos os meus meninos que eu trago as técnicas. Eu trago todas as técnicas possíveis, tá? Só que você vai formar o seu padrão de escrita. Então, eu gosto de trazer as técnicas, você vai pensar, pô, eu gosto muito de fazer tese por responsabilização. Eu gosto de mostrar as causas do que está acontecendo. Então, as minhas teses serão por responsabilização, eu acho fácil, eu gosto, eu já montei aqui na minha cabeça a frase temática, a frase da tese. Então, assim, eu vou ficar nessa tese. Mas eu vou treinar também a tese por problematização, porque nem sempre eu vou saber a causa daquele tema, né? 2 causas daquele tema, mas eu sei as consequências. Eu sei o que esse problema traz. Então,
Eu vou estudar essas duas, eu vou me aprofundar, eu vou melhorar, eu vou usar esses dois tipos de tese sempre no meu texto. Daqui até o final do ano eu só vou fazer esses dois tipos de tese, toda vez. Beleza, eu gosto muito disso, tá? É importante que você desenvolva o seu próprio padrão de escrita. E eu vou te ajudando nisso. Quando você for começar a escrever redações, a gente vai, eu como professora, né, eu vou observando o que fica melhor para sua escrita, qual é o seu perfil, e aí eu vou te falando, isso aqui você está escrevendo bem demais. Continua desenvolvendo isso aqui, continua praticando isso aqui, treinando isso aqui nesse formato, tá? Da mesma forma, essa contextualização. Como é que você quer contextualizar? O que fica mais fácil para você? Eu vou por declaração inicial, que é só fazer uma afirmação. Eu vou por citação, acho meio complicado, sabe? Eu vou, a não ser que você tenha citações universais. Por exemplo, eu gosto muito de citar, quando a gente for estudar repertório, a gente vai estudar um pouco sobre direitos humanos e alguns artigos. A gente vai estudar também o artigo 5º, alguns parágrafos do artigo 5º da Constituição Federal. Porque aí você vai usar sempre. Porque os temas do Enem sempre vão caber Constituição e direitos humanos, né? Aí tudo bem, se eu começar por uma citação. Outro que eu gosto são aqueles que eu te contei, suspense, eu gosto bastante, tá? São formas que eu gosto para começar. Narigão coçando. Ai, Duda, socorro! Mas aí você vai escolher, tá? Entre todas essas aqui, você vai escolher o que fica melhor para você, tá bom? A gente tem também a hibridização das estratégias. Você pode misturar. Assim como a gente pode misturar na tese, a gente também pode misturar nessa contextualização, não tem problema nenhum. O texto Enem é singular e ímpar. Isso quer dizer que existem várias formas de alcançar 900 mais na redação. É como eu te disse, eu te ensino a técnica, mas você vai fazer o seu padrão. Muitas vezes um texto ele sai da técnica, mesmo assim ele alcança 1000. Então você pode, por exemplo, unir duas estratégias introdutórias em uma única só, não tem problema nenhum. Olha só, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, a Organização Mundial da Saúde, aí trouxe um dado, trouxe para a atualidade um conceito ampliado de saúde. Aqui não é nem um dado, não. Ó. Trouxe um conceito, tá vendo? Então vai lá, o conceito ampliado de saúde, o qual abrange a promoção de uma vida saudável não só por meio do corpo físico, como também por meio da integridade psicológica. Então, aqui ele trouxe o quê? Um conceito, uma definição, a promoção de uma vida saudável, parará, parará, parará. Então, saúde é isso tudo aqui, ó. Promoção de vida saudável, parará, 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 parará. Então, o conceito, a definição desse conceito. Então, definiu-se o que é saúde. E falou-se ainda sobre a Organização Mundial da Saúde. Trouxe um repertório, né? Então, olha só. No recorte acima, a aluna trouxe o conceito de saúde à luz da OMS, mesclando duas estratégias, introdução por área do conhecimento, então ela trouxe um repertório com a OMS, com o conceito e sua definição, tá? Então ela mesclou, não tem problema nenhum fazer isso. Atividade. O que você vai fazer? Para os dois temas a seguir, Duda, você vai criar uma introdução de cada tipo. Não, mas é coisa demais. Mas eu preciso que você treine. Não tem jeito. Redação é leitura e treino. Entendeu? É isso, leitura e treino, leitura e treino, leitura e treino. Leitura eu sei que você já faz aí, lendo os conteúdos, né, pro Enem. Você deve, inclusive, de vez em quando, eu vou até anotar aqui para você, de vez em quando, você abre a internet, você pode ler um editorial, coloca lá no Google, texto editorial, editorial de revista, editorial de jornal, você pode ler também, que vai te ajudar, artigo de opinião. Por quê? Para observar a argumentação, tá? Porque esses aqui, ó, artigo de opinião. Esses aqui são textos altamente argumentativos. E aí você vai observando como é que se dá essa argumentação, tá bom? Vai te ajudar. E são textos mais sérios, são textos de uma linguagem assim um pouco mais formal. Então é tudo muito interessante para você.
Então, você vai pegar esses temas, sobre cada um deles, você vai fazer uma introdução de cada um dos tipos que eu te contei, tá? Observando sempre aquele que você mais achar fácil para você. Bons estudos, Duda!